Então, se tiver mais alguém querendo entrar, vocês me avisam, tá bom? Acho que estou vendo aqui. Mais três aqui. Que às vezes eu não vejo. Acabo me concentrando aqui, não vejo quem está querendo entrar. Mas vamos lá, então. A aula, então, hoje será sobre cirurgia videolaparoscópica e cirurgia robótica, né? Um pouquinho da história aqui, então, sobre a cirurgia minimamente invasiva, né? Que começou com a laparoscopia aí no século XX, né? O século que eu nasci e que vocês também nasceram. Então, em 1982, foram realizadas as primeiras cirurgias laparoscópicas. Deixa eu admitir a Luísa aqui. Então, ali na região pélvica, né? E em 1985 foi realizada então a primeira colicistectomia. A primeira colicistectomia laparoscópica. Isso então revolucionou o conceito, né? Na época eu estava me formando e estava começando a residência e a ideia daqueles professores mais antigos que essa cirurgia do furinho aí não ia dar certo, né? Que ia acabar causando complicações, tal, né? Então isso revolucionou o conceito da cirurgia não aberta, né? Porque naquela época o conceito era de grandes cirurgiões, grandes incisões, né? Então esse era um conceito que era passado por boa parte dos professores da época. E então essa cirurgia realizada por pequenas incisões e inserção dessas cânulas denominadas de trocárteres, trocar é o termo em inglês, trocarte é o termo em português, trocárteres é no plural, os quais se introduz os instrumentais através desses trocárteres. E a microcâmera e a óticas que são acopladas são introduzidas geralmente pela cicatriz umbilical. Então, o que é laparoscopia? O que é cirurgia videolaparoscópica? É um procedimento minimamente invasivo, onde o cirurgião opera os órgãos internos e é realizado por essas pequenas incisões, né? Então, cada tipo de cirurgia, a gente faz uma incisão padrão, assim, de acordo com onde a gente quer acessar. Então, se é uma cirurgia da vesícula, a gente entra da parte inferior do abdômen, do lado esquerdo, em direção ao lado direito da vesícula, né? E através dessas cânulas, desses trocárteres, a gente insere as pinças cirúrgicas, né? Então, quem já assistiu tem um pouco mais de noção, né? E essa câmera, essa microcâmera, que é acoplada numa ótica, é introduzida pela cicatriz umbilical. E a imagem, então, é transmitida para um monitor, né? Como se fosse um monitor de computador, é um monitor de TV, né? Em que o cirurgião tem uma imagem de alta definição e ele consegue, então, ter uma visão detalhada do local da cirurgia. E o que é cirurgia robótica, então? A cirurgia robótica surgiu aí faz já alguns anos e talvez ela esteja sendo mais popularizada porque agora os custos estão diminuindo, né? Para vocês terem uma ideia, por enquanto só existia só uma plataforma robótica que se chama DaVinci, né? E já existem comercializadas em torno de 10 plataformas robóticas produzidas nos Estados Unidos, mais 10 na Europa e mais umas 10 na China, né?
Então, isso aí vai vir agora no futuro e a tendência agora é que isso vá reduzir o custo, né? Então, a cirurgia robótica também é conhecida como cirurgia assistida por robô. É também uma técnica minimamente invasiva, porque utiliza os braços robóticos para realizar a cirurgia, né? Então, o cirurgião controla esse robô, né? Então, não é um robô autônomo que faz a cirurgia sozinho, né? A ideia do paciente leigo é que o robô que faz a cirurgia, né? Não. O cirurgião controla o robô por meio desses joysticks, né? Que, que faz a cirurgia com mais precisão, com maior extensão dos movimentos. E como o cirurgião olha com os dois olhos, ela proporciona uma visão tridimensional, né? E ampliada da área operatória, então você tem uma visão bem melhor comparado com a cirurgia laparoscópica. Então, os equipamentos da videolaparoscopia, a gente tem uma torre, que é essa torre aqui, tem um monitor, onde a gente vê as imagens da cavidade abdominal ou torácica, depende de, de, de onde que você está operando, né? Tem um insuflador de CO2, que é esse aparelho aqui em cima, aqui, primeiro aqui está em cima, é uma fonte de luz, que é essa no segundo, né, na segunda prateleira aí, uma processadora de imagem que está junto ali do lado, e a microcâmera que vai ser acoplada à ótica, né? Então, uma gravadora de imagem, diversas pinças, tem o hook, né, que é o ganchinho que a gente disseca com esse ganchinho aí, né? Existe isso na robótica também, né? Porta-agulhas, aspiradores, e junto, em algumas cirurgias, a gente utiliza o bisturi ultrassônico e, eventualmente, endogrampeadores, se for fazer bariátrica, por exemplo, né? Os equipamentos da robótica, tem o robô cirúrgico, né? Onde tem os braços, né, do robóticos, o console, onde o cirurgião opera ali de uma forma mais confortável, sentado ali, né? Um sistema de visão do robô, uma câmera tridimensional com imagens em alta definição e com uma noção melhor da profundidade em função da dessa alta definição, né? Desculpa. Uma torre geradora de imagem e uns instrumentais que são muito parecidos, né? Porém, o robô ele tem uma movimentação muito próxima do nosso punho, assim, né? Então, você quer dar um ponto meio oblíquo, assim, você consegue, coisa que a gente não consegue muito na laparoscopia, né? A gente tem que acabar adaptando a agulha para ela entrar meio oblíqua, né? Então, uma comparação das cirurgias abertas, videolaparoscópicas e robóticas, né? Cirurgia aberta, então, a incisão é direto na cavidade. Os cirurgiões mais antigos têm familiaridade mais com essa técnica, né? Então, você tem acesso direto aos órgãos intraabdominais, né? Porém, de desvantagem, a gente tem um pós-operatório com dor mais intensa, um tempo de recuperação mais longo, em função até por essa dor e pelo risco, né, de complicações, de formações de hérnias incisionais. E em função de ter mais incisões, tem um risco maior de infecção. A cirurgia laparoscópica, então, da mesma forma que a robótica, tem pequenas incisões, também tem menos dor no pós-operatório em função de cortar menos tecido, né? Uma recuperação mais rápida, menor risco de infecção, uma estética melhor. Porém, como a robótica também tem uma curva de aprendizado longa, né? Então, às vezes, você leva a residência inteira para aprender a operar por vídeo, né? E a visão é bidimensional, é em 2Ds. Então, você tem que se acostumar com essa imagem bidimensional, né? Com o treinamento, a gente acaba se adaptando, né?
E a cirurgia robótica tem uma visão tridimensional, uma visão 3D, então ela é mais precisa nos movimentos, ela retira o tremor do cirurgião, né? Então ela compensa um pouco essa, às vezes, a falta de destreza, tanto que os cirurgiões mais antigos aprendiam a fazer cirurgia robótica mais fácil do que a cirurgia laparoscópica, né? Tem cirurgiões que pulou, né? Tem colegas meus, urologistas, que pularam a laparoscopia, né? Passaram da cirurgia aberta para a cirurgia robótica. E por conta dessa dificuldade de destreza, né? Que talvez você precise de uma destreza maior na laparoscopia. É mais ergonômica, a posição que o cirurgião opera é uma posição melhor do que a laparoscopia, menor perda sanguínea, porém tem um custo mais elevado, os equipamentos são mais complexos e a curva de aprendizado também é relativamente longa para o cirurgião, né? A ergonomia e a visualização, então, na cirurgia aberta, a postura é desconfortável, né, se for uma cirurgia muito longa. Esses dias eu fiz uma cirurgia de 6 horas, né? Esse tempo que eu não fazia cirurgia aberta, e eu fiz uma cirurgia de 6 horas e saí meio morto da cirurgia, né? Então, essa fadiga pode impactar na precisão dos movimentos, né? Você tem uma visualização direta dos órgãos, mas você tem uma limitação na profundidade pelo ângulo de visão, né? Às vezes, em cavidades muito profundas, em pacientes muito obesos, você tem dificuldade de trabalhar na profundidade ali, né? E uma recuperação mais demorada. A ergonomia da cirurgia laparoscópica ela é melhor comparada à cirurgia aberta, porém ela tem essa limitação dos movimentos dos instrumentais, porque os instrumentais são retilíneos, né? São retos, e tudo que você faz o movimento ali, você faz o movimento praticamente quase que 90 graus, né? E a visualização também é bidimensional, por meio de uma câmera em alta definição, né? Tem uma boa visualização, ela é muito boa para trabalhar na profundidade, então quando a gente opera paciente obeso, né, para você acessar ali a transição esôfago-gástrica ali, você consegue muito mais facilmente pela laparoscopia do que nas cirurgias abertas, né? E a cirurgia robótica, então, tem uma ergonomia melhor, o cirurgião opera dentro desse console aí, e isso, né, fica muito confortável, né, sentadinho, bonitinho. Não precisa levantar os braços, né? Os movimentos são todos com os braços, com o cotovelo apoiado ali, vocês estão vendo ali na figura, né? E os movimentos dos braços robóticos são bastante amplos e precisos. Tem um recurso de eliminar o tremor do cirurgião, se ele tiver tremores, né? E tem a visualização em 3D e HD, tem uma percepção melhor da profundidade em função dessa visão tridimensional, né? E é muito útil em locais de difícil acesso, né? Principalmente a pelve, né? Por isso que a cirurgia ela é muito realizada por urologistas, ginecologistas, que tinha muita dificuldade de trabalhar numa pelve mais estreita, né? Fazer uma cirurgia de prostatectomia por laparoscopia, eles tinham muita dificuldade, principalmente o câmera, ficar muitas horas segurando ali a ótica para o cirurgião, né? Durante muitas horas. Então, o treinamento sempre se baseia em aulas teóricas inicialmente, depois treinamento com simuladores e depois as cirurgias supervisionadas por um proctor, né? Então, os supervisores são chamados de proctor, né? É, essa, essa, esse simulador aqui de videolaparoscopia é um simulador bem bacana, né? Essa doutora está usando ali um óculos para ter uma visão 3D, né? Então, esse é um simulador bem bacana. A gente, na residência, a gente fez um simulador com uma caixa de isopor, a gente comprou as pinças ali e filmava com tablet, né? Então, essa era o treinamento que a gente
fazia com os residentes aí, né, para ser de uma forma mais barata, né? E aí desenvolve habilidades, né, nessa caixa preta que a gente chama, que são simuladores, de estruturas, principalmente da nó, né? Da nó em laparoscopia é bem difícil o treinamento inicialmente, né? Então, reduz, né, esse treinamento, né, durante a residência, reduz as complicações e a gente consegue avaliar o desempenho do residente, né? E na robótica, daí você vai ter que fazer um curso, né, para poder ter a certificação robótica, né? Então, essa figura aqui é o treinamento que eu estava fazendo lá no Hospital Pilar, onde tinha essa plataforma da Vinci aí, agora já é uma plataforma, o da Vinci 10, que chegou uma plataforma mais nova, e, e aqui eu estou realizando, então, uma simulação em plataforma robótica aqui, né? Ali eles avaliam o desempenho, deixa eu tirar aqui, você tinha que colocar as argolinhas naqueles ganchinhos ali, e depois, no final, você recebia uma nota, né? E no final dessa simulação, você vai fazer treinamentos quando começar a realizar pacientes em cirurgias, em pacientes, você precisa assistir 10 cirurgias de alguém que tenha, já tenha a certificação, e depois, quando você começar a fazer as suas cirurgias, você tem que fazer 10 cirurgias acompanhada por um supervisor, por um proctor, para poder receber a certificação. O acesso laparoscópico, então, voltando aqui, é feito por pequenas incisões, a câmera aqui acoplada, a microcâmera acoplada na ótica, em geral, insere-se ali pela cicatriz umbilical e ela transmite a imagem para o monitor, né? E os instrumentos cirúrgicos são inseridos através desses trocáteres aqui. A área cirúrgica é inflada com CO2, com gás CO2, para criar espaço para facilitar a visualização e manipulação dos órgãos. Os portais e a disposição dos trocáteres, então, o portal primário, onde entra a câmera, geralmente é na cicatriz umbilical. Os portais de trabalho, geralmente, são laterais a esse portal primário, onde entra as pinças do cirurgião e do assistente, do auxiliar, alinhando com o órgão-alvo, né? Então, depende de onde que você queira operar. Então, esse aqui é um acesso para uma cirurgia de vesícula, para uma colecistectomia, em que a ótica entra pela cicatriz umbilical e os portais de acesso são basicamente quase todos subcostais aqui para acessar a vesícula, né? E aí tem que se haver a triangulação. O que seria essa triangulação, né? Você tem que fazer um triângulo, né? Então, aqui, por exemplo, a vesícula sendo tracionada aqui pelo auxiliar, aqui em cima é a pinça do auxiliar, né? E aqui mais duas pinças, as duas mãos do cirurgião, em que ele traciona de um lado e disseca do outro, né? Então, esse triângulo que se forma é para facilitar a exposição e facilitar a dissecção do órgão a ser operado, né? Na cirurgia robótica existe, então, o console, já falei que o cirurgião opera sentadinho ali, né? E ele controla os braços robóticos por meio desse joystick. Os braços são 4 braços robóticos, que é controlado pelo cirurgião, então, basicamente, o auxiliar ele só serve para trocar as pinças quando o cirurgião precisa de uma outra pinça diferente que ele está usando, né? E praticamente todos esses braços são controlados pelo cirurgião, né? E os instrumentos, geralmente, a articulação simulam a articulação da mão e do punho, né? Por isso que existe uma facilidade maior de secção, de dar ponto, pela robótica. A câmera fornece uma visão
tridimensional, em alta definição, e ampliada do local cirúrgico. Então, tem lá o gerador de imagem ali, e a função do cirurgião é comandar a cirurgia, controlar todos os movimentos dos braços robóticos. O robô não opera de forma autônoma, né? Então apenas reproduz os movimentos do cirurgião, né? E é bastante indicada em áreas difíceis, principalmente a pelve. Um exemplo prático, por exemplo, uma cirurgia de antirrefluxo, por exemplo, a gente conecta aqui um portal de 10 milímetros, né, um trocárter de 10 milímetros aqui próximo da cicatriz umbilical, um de 10 aqui na mão direita do cirurgião subcostal à esquerda do paciente, um de 5 milímetros aqui à direita e um de 5 milímetros para afastar o fígado ali próximo do processo chifóide ali, né? Então, isso aqui é uma configuração especificamente para essa cirurgia, né? Para acessar ali a região da transição esôfago-gástrica, disseca-se os pilares diafragmáticos, dá ponto aqui aproximando dos pilares, né? Confecciona a fundoplicatura, passa-se o fundo gástrico por trás do esôfago e confecciona-se a fundoplicatura, um envolvimento do fundo gástrico ao redor do esôfago distal, né? Então, essa é chamada fundoplicatura total, cirurgia de início. Um exemplo prático de cirurgia antirrefluxo. Das indicações, então, as mais comuns são colecistectomia, para casos de colelitíase, colecistite, apendicite, né? Hérnias inguinais, umbilicais, endometriose, remoção de tecido endometrial fora do útero, inclusive até esterectomia é possível fazer por laparoscopia, miomas uterinos, gravidez tubária rota, cirurgias bariátricas a gente consegue fazer bem por laparoscopia, cirurgia coloretal, né, remoção de colectomia, retossigmoidectomia, cirurgias ginecológicas, laqueadura, ressecção de cistos ovarianos, diagnóstico de dor abdominal, né, avaliar uma dor de origem obscura. E os cânceres, né, da oncologia também se faz muito por laparoscopia, né, então cânceres de estômago, cânceres de próstata, de bexiga, de colo. Indicações da cirurgia robótica, né? Então, em geral, a cirurgia robótica é indicada para cirurgias mais complexas, né? Uma prostatectomia radical para câncer de próstata. É muito bom o acesso para a região pélvica, né? Remoção de rins, né? Uma nefrectomia parcial, total. Reparação do trato urinário, uma pieloplastia. Ginecologia, tratamento de endometriose, miomas, câncer de ovário, esterectomia, né? De endométrio, colo de útero. Então, se realiza a esterectomia. Do aparelho digestivo, hérnias abdominais, cirurgia do refluxo gastroesofágico mais complexas, né? Uma hérnia hiato recidivada, por exemplo. Cirurgias bariátricas revisionais, quando você faz uma bariátrica e ela complicou, ela não deu muito certo, o paciente teve reganho de peso, você pode refazer essa cirurgia, trocar a técnica, né? Transformar uma cirurgia de sleeve numa cirurgia de bypass, por exemplo, né? Então, uma cirurgia revisional, ela é muito boa para ser feita por robótica. Tratamento de cânceres coloretal, câncer de estômago, até câncer de pâncreas, até uma duodenopancreatectomia, que é uma cirurgia bem grande até, né? Cirurgias de tórax, lobectomia, pneumectomia para câncer de pulmão. Mais alguém querendo entrar? Um exemplo, prático, prostatectomia robótica, né? Então, repetindo aqui que os cirurgiões operam, isso aqui eu já comentei, né? Então, é uma cirurgia muito realizada por robótica, porque o acesso à pelve é um acesso um pouquinho mais complicado para fazer por laparoscopia, né? Então, os urologistas hoje estão preferindo fazer por robótica, a dissecção linfonodal
da região pélvica, ela é muito boa para robótica. Então, só um comparativo aqui entre a cirurgia laparoscópica. A laparoscopia tem uma visão bidimensional, ela é projetada no monitor, pode dificultar a percepção da profundidade em comparação com a robótica. O movimento dos instrumentais manuseados diretamente pelo cirurgião, que precisa ter boa habilidade manual para realizar movimentos precisos, né? E o robô compensa um pouco, às vezes, essa falta de habilidade. O conforto, né? O cirurgião precisa ficar em pé ao lado do paciente, que pode ser desconfortável em procedimentos muito longos, né? E indicações, técnica bem estabelecida, já amplamente utilizada por uma variedade de procedimentos, incluindo cirurgias abdominais, ginecológicas e urológicas. E a recuperação é mais rápida do que a cirurgia aberta. A recuperação é comparável tanto da robótica quanto da laparoscópica, né? Na robótica, então, a visão é tridimensional, em alta definição, e aí você tem uma visão melhor da profundidade e tem mais precisão nos movimentos. Movimentos mais precisos, com maior amplitude, com possibilidade de filtragem dos tremores. E o cirurgião opera de uma forma mais confortável, né? Opera no console, sentado, principalmente para procedimentos mais longos, né? E indicações, então, ela é útil em procedimentos complexos, como cirurgias bariátricas revisionais, urológicas, oncológicas, especialmente em áreas de difícil acesso, como a pelve. E a recuperação também é rápida, tão rápida quanto a laparoscópica, e também com pouca dor. Contraindicações, né? Então, você não pode operar um paciente chocado, né? Com estabilidade hemodinâmica, então você não vai querer instalar laparoscopia ou robô ainda piorou, que demora mais para fazer a docagem do robô, né? Instalar o robô se chama docar o robô, né? Fazer o dock do robô. Então, contraindicado. Peritonite difusa, grave, pode ser inadequado se tiver muita inflamação no peritônio. Esse tipo de coagulação é contraindicação para qualquer coisa aí, né? Então, você pode sangrar aberto, você pode sangrar laparoscópico, mas na aberta você pode ter um controle melhor, né? Enxergar melhor quando tem muito sangue dentro da cavidade, né? Doenças pulmonares e cardíacas graves, né? Então, o paciente pode não tolerar o pneumoperitônio, porque a compressão pode tirar espaço do pulmão, do coração. Se o paciente tiver DPOC ou tiver uma insuficiência cardíaca grave, ele pode ser contraindicado, né? Múltiplas cirurgias abdominais com muitas aderências e bridas, você pode ter dificuldade na vídeo, né? E presença de ascite também pode dificultar bastante. Apesar que se você conseguir aspirar, você consegue fazer, mas é uma contraindicação relativa. Limitações das cirurgias laparoscópicas e robóticas. Então, a habilidade cirúrgica ela é muito mais dependente na laparoscopia, né? Então, precisa de um cirurgião experiente e ele precisa ter precisão nos movimentos ali, né? Especialmente em procedimentos mais complexos, né? A visão é bidimensional na laparoscópica, então limita um pouco a profundidade, que dificulta a identificação de estruturas e realização de movimentos. Um espaço de trabalho mais limitado, a cavidade abdominal pode ser restrita dependendo do local, da posição, né? E a realizar determinadas manobras cirúrgicas. O custo, então, em geral, é bem mais alto na cirurgia robótica, e então isso é uma limitação, né? E a curva de aprendizado na cirurgia robótica é mais longa também. Porque nas residências cirúrgicas hoje você está praticamente aprendendo a operar por laparoscopia, né? Vantagens, então, menos dor, recuperação mais rápida, tempo de internação menor, cicatrizes menor risco de infecção em função de cortar menos, uma visualização melhorada
câmeras de alta definição, menor risco de hérnias incisionais. Então, todas essas vantagens são semelhantes para a robótica também, né? Desvantagem, desculpe, da laparoscopia, riscos e complicações. Embora seja considerada segura, existem riscos, né, de lesão de órgãos internos, né? Às vezes você está colocando um instrumento, introduzindo um instrumento, você pode lá, às vezes o intestino mais distendido pode acabar fazendo perfuração intestinal, né? Hérnias no local das incisões é mais difícil. Taxa de conversão, em alguns casos, precisa ser convertida para uma abordagem aberta por dificuldade técnica, né? Tempo cirúrgico, não acredito que seja uma limitação. Deixa eu admitir mais alguém. O tempo que você perde para abrir e fechar o abdômen é um tempo que você pode usar para fazer o tempo principal, né? Então, não acredito que seja uma limitação. Limitações técnicas, condições como inflamação grave, muitas aderências e complicações inesperadas, né, sangramentos, que podem exigir uma conversão para uma cirurgia aberta. Distensão abdominal, né, então, extensão de alças pode dificultar, às vezes, o espaço ali para você trabalhar, né? Então, um abdômen agudo obstrutivo, por exemplo, é uma limitação, né? E paciente com obesidade extrema, assim, né? Super obeso, acima de 150 quilos, por exemplo, é uma limitação. Isso é difícil tanto para a laparoscopia quanto para a robótica, né? Então, vantagens da robótica: menor trauma cirúrgico, como na laparoscópia, incisões menores, a gente já falou. Então, a precisão dos movimentos, né, em função da visão 3D e uma maior amplitude de movimento em função dos braços robóticos. Então, menor risco de infecção, a gente já comentou, por cortar menos, menor perda de sangue, recuperação mais rápida, melhor estética. Tudo isso também é da laparoscópia. Desvantagens, custo, né? Então, o que realmente pega na robótica é o custo mais elevado, né? Que uma cirurgia tradicional, que uma cirurgia por laparoscopia, né? Custos de manutenção do equipamento é caro, então tudo isso tem um custo, né? Treinamento e disponibilidade, aqui em Curitiba a gente tem pelo menos umas cinco plataformas robóticas aqui em vários hospitais, né? Tempo, né? Pode ser mais demorado até para instalar o robô, né? Principalmente em locais com menos experiência, né? E complicações, apesar de serem menores, as complicações da cirurgia robótica pode ter infecção, sangramento e lesão de órgãos adjacentes. Avanços, então, da tecnologia, né? Então, a gente já comentou, menor tempo de internação, menos dor, menor risco de complicações. Da cirurgia robótica, visão 3D, maior precisão dos movimentos estáveis, né? O braço do robô fica, se o cirurgião não mexer nele, ele fica paradinho ali, né? Do jeito que o cirurgião deixou ele, né? Ergonomia para o cirurgião, então é mais confortável para o cirurgião operar. E existe a possibilidade de você fazer cirurgias à distância, né? Então, conforme melhora a internet. Essa era a ideia inicial da robótica, né? Que foi acho que na guerra do Irã, né? Que a ideia era que um cirurgião, eles atendessem um ferido lá na guerra e eles instalassem um robô aqui e um cirurgião nos Estados Unidos fizesse a cirurgia robótica naquele ferido lá da guerra lá dos Estados Unidos para Irã, né? Mas havia um delay da internet na época em que inviabilizou, né? Quem sabe agora com a internet mais rápida, isso possa ser viável, né, no futuro. E o que a inteligência artificial poderia ajudar, né? Então, o sistema robótico, o cirurgião controla os braços, né? E tem maior precisão, menor tempo de recuperação do paciente. A inteligência artificial poderia
permitir a análise daquelas imagens médicas, identificar os tecidos doentes e ajudar na tomada de decisão, né? Então, por exemplo, ele falar para o cirurgião assim, olha, se você cortar ali 1 milímetro para lá, quem sabe o resultado possa ser melhor, né? Então, ele daria uma sugestão, né, para o cirurgião, né, mudar um pouquinho a estratégia ali e para melhorar o resultado daquela cirurgia, né? E, como eu já comentei, a cirurgia remota, né? Então, poder, por exemplo, você está no teu consultório, você afrouxa a tua gravata, vai ali no cantinho, senta ali dentro da, do console e alguém instala o robô lá no centro cirúrgico do hospital e você faz a tua cirurgia ali do teu consultório, né? Então, quem sabe isso seja um futuro aí que possa acontecer, né? Então, aqui, comparando, né, um resumão aqui, comparando as duas tecnologias aqui. Repetindo, então, a laparoscópica tem uma visão bidimensional, o controle dos instrumentos é direto pelo cirurgião, tem uma boa precisão, mas tem uma certa limitação dependente do cirurgião e as pinças são retilíneas, né? Então isso pode ter alguma limitação ali no movimento intraoperatório, né? O campo operatório é transmitido nessa tela, tem uma certa limitação nos movimentos. A curva de aprendizado hoje, os cirurgiões estão aprendendo laparoscopia na residência, né? Então, está tendo uma curva mais curta, mas leva 2 anos aí para 2, 3 anos para você ter um aprendizado aí para sair de uma residência de cirurgia geral, aprendendo a fazer cirurgias mais básicas, né? Tem um custo mais acessível, é menos invasivo, a recuperação mais rápida, menor risco de infecção e a desvantagem de movimentos limitados, visão bidimensional e se o cirurgião tremer muito, tiver muitos tremores, ela não vai compensar, né? Indicação para procedimentos gerais, como colecistectomia, apendicectomia, cirurgia anti-refluxo, bariátrica, etc. Na cirurgia robótica, a visão é melhor, é uma visão tridimensional, tem o controle dos instrumentos por braços robóticos, controlados, obviamente, pelo cirurgião, é mais precisa, né? Elimina os tremores, se o cirurgião possuir, ela compensa a instabilidade também, né? Ela é bem estável. No campo operatório, o campo de visão é bom, maior amplitude de movimento, porém a curva de aprendizado é longa, e tem que ter um treinamento especializado. Os custos para se realizar uma cirurgia robótica são elevados ainda, e melhores resultados em procedimentos mais complexos, né? Desvantagens, custo, uma curva de aprendizado longa, né? Indicações para procedimentos como uma prostatectomia radical, uma cirurgia bariátrica revisional, por exemplo. Um quiz aqui, então, para vocês, só para vocês, para ver se vocês prestaram atenção. Cite uma vantagem e uma desvantagem da cirurgia robótica. Incisões menores e maior risco de formação de hérnias incisionais. B. Devido à imagem 3D, tem mais precisão, porém a imagem não é HD, não é alta definição. Redução de tremores e custo elevado. Indicado para procedimentos mais complexos e dor mais intensa no pós-operatório. Então, qual seria a resposta? C. Quem respondeu C ali? O Marcão respondeu C. O que vocês acham? Concordam com ele? Estão concordando aí, né? Boa, Marcão. A alternativa correta realmente é a C, né? Redução de tremores e a desvantagem do custo elevado. Então, de conclusões aqui, deixa eu tirar da minha frente aqui, acho que ninguém mais vai entrar aqui não, né? De impacto geral, melhora na recuperação do paciente, ambas as técnicas minimamente invasivas contribuem para uma recuperação mais rápida, com menos dor
menor tempo de internação. Aumento da segurança. Então, na robótica, a precisão e o controle oferecido pela robótica é melhor e a menor invasão da laparoscopia reduz o risco de complicações. E muitos avanços em áreas específicas, né? Laparoscopia e robótica têm sido aplicadas com sucesso em diversas áreas cirúrgicas, como urologia, ginecologia, cirurgia geral e outras, né? Toracoscopia, enfim. Dúvida, gente? Só eu falei aqui. Professor, queria tirar uma dúvida se a cirurgia robótica também é interessante no campo da neurocirurgia. Olha, eu vi alguma coisa ali na neurocirurgia, deixa eu só parar aqui. Em relação à neurocirurgia, eu vi ali alguns navegadores para neurocirurgia, mas eu ainda não vi robótica assim na neurocirurgia. Eu vi robôs específicos para ortopedia, né? Mas para neurocirurgia, sinceramente, deixa eu ver se tem. Não vi realmente. Eu vi alguns navegadores ali na neurocirurgia, mas robótica nunca vi, né? Um robô entrando num crânio ali, né? Não sei te responder, Ana. Talvez eu possa perguntar para algum neurocirurgião, tem um neurocirurgião muito famoso que opera lá no hospital, Dr. Borba, né? E ele tem lá os seus microscópios e seus navegadores lá, mas eu realmente não vi robótica em neurocirurgia. Eu posso Não, sem problema. É perguntar mais para porque a ele. gente pensa, né? Não, é Com que eu nunca tanta vi, né? vantagem, seria interessante. É que quando eu fiz o treinamento, eu circulei bastante lá e, assim, eu via muito cirurgias abdominais, né? Uro, principalmente. Mais alguém? O Gabriel está querendo entrar aqui. Gineco, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia torácica também, né? Você nasceu para quê, Marcão? O Marcão nasceu para quê aí, Guto? Mais alguém? Doutor, tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, Tudo Arthur. tranquilo? Professor, eu queria uma opinião do senhor. Tenho um primo meu Ah, que ele vai fazer uma prova de câncer gástrico e câncer de esôfago daqui a alguns dias. Por que você acha que ele não pode passar prova sem saber? bom, é, o que ele deve saber é o seguinte: o que seria um câncer precoce, né? E o que seria um câncer avançado, né? Então, porque você vai dar um tratamento diferente para um tipo de câncer quando ele é precoce e para um outro tipo de câncer quando ele é avançado, né? E quais são os fatores de risco para esses cânceres, né? Que poderia ser um fator causal, né, para o câncer de esôfago do terço médio, para o câncer de esôfago do terço distal e para o câncer de estômago também, né? O que poderia causar o câncer de estômago lá? Tem lá uma teoria lá de um certo latino lá que fez uma cascata lá, né? É isso que ele devia saber, que teu primo devia saber. Não, pode deixar, vou avisar ele já até agradeceu aqui. Professor, até aproveitando o gancho, tem que saber, por exemplo, aqueles critérios do adenocarcinoma de esôfago, por exemplo, qual que é a altura do esôfago distal, por exemplo, se é acima da cárdia, se é na cárdia, se é abaixo da cárdia, se faz gastrectomia total, se faz parcial com esofagectomia distal, ou não tem necessidade? Não, eu acho que isso é coisa para especialista, assim, sabe? A gente comenta em aula, Ah, não, então beleza. né? Eu acho que, Beleza. assim, essa decisão do que fazer, qual cirurgia
indicar, né? É lógico que se ele tem um câncer de cárdia, você vai tirar o esôfago distal e o estômago proximal, por exemplo, né? Mas Uhum. coisa para vocês terem que saber, sabe? Vocês têm que saber indicar, por exemplo, né? Ó, se é um câncer precoce, você vai para um tratamento endoscópico, se é um câncer avançado, você vai para um tratamento cirúrgico, daí tem que fazer alguma neoadjuvância, né? Geralmente o câncer do terço médio, um SEC, por exemplo, responde melhor a rádio. Se é um câncer do esôfago distal, se é um adenocarcinoma, responde melhor a quimio, mas também saber qual que é o quimioterápico, não é coisa que vocês precisam saber agora, né? Isso é coisa para especialista mesmo, né? Nem eu Uhum. sei direito, né? Né? Porque surge tanta coisa nova é, de resposta, o HER2, né? Você responde melhor Sim. a essa terapia biológica, Uhum. tal, né? Mas isso você não precisa saber, não. Uhum. Tá bem? Obrigado, professor. Obrigado, viu? Tudo jóia. É. Obrigado. Você precisa decorar o ECURA? Não, não precisa decorar o ECURA, não. Isso aí é só para vocês terem uma noção, né? Mas não precisa, não. Tá bem? Tudo beleza? Deixa eu só parar a gravação aqui, então. Então, se vocês tiverem mais alguma coisa, a gente pode conversar um pouquinho antes da prova amanhã, tá bom? Combinado, então, professor. Obrigado, viu, Bem, pelas dicas. valeu. Então, boa prova para vocês. Estude mais um pouquinho essa noite, mas descansem para fazer a prova amanhã, valeu? Então, até amanhã. Boa prova para vocês. Boa sorte.